Olá Marta, olá a todos aí em casa. Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula de português. E como já é hábito, vamos iniciar a nossa aula de hoje recapitulando os temas que trabalhámos na aula passada. Falámos na aula passada sobre a notícia e vimos que ela é composta pelo título e pode também conter um antetítulo e um subtítulo. Recordas que o título tem que ser algo apelativo que desperta a curiosidade e a vontade do leitor. Depois percebemos também que a notícia começa com o lead, que corresponde ao primeiro parágrafo, e aí encontramos as respostas às perguntas: onde, o quê, quando e quem. Vimos também que os parágrafos seguintes fazem parte do corpo da notícia e contêm as informações adicionais sobre o assunto dessa mesma notícia. Poderão estar ou não contidas as respostas às questões, como e porquê. É isso mesmo. E falámos de viagens, não nos podemos esquecer disso. Viajámos através da leitura até Lilliput com Gulliver, estás recordado? E lembras-te da frase "o cabo bujador foi dobrado por Gilianos"? Nessa frase percebemos que tínhamos uma frase passiva, ou seja, o sujeito dessa frase é o agente sujeito à ação expresso pelo verbo. Isto hoje está difícil, peço desculpa. Vimos também o complemento agente da passiva, que é uma função sintática e que é exigida pelo verbo da frase passiva e é introduzido pela preposição por, que pode ser simples ou contraída. Exatamente. Agora que recapitulamos a aula anterior, está na hora de corrigirmos o desafio que te deixámos. Vamos a isso? Presta atenção. Pedimos-te então que transformasses 3 frases que estavam na voz ativa e que as transformasses para a passiva. Primeira frase. O diretor chamou os 2 alunos. Então a frase na passiva ficaria: os 2 alunos foram chamados pelo diretor. Frase seguinte. O aniversariante recebe os convidados. Os convidados são recebidos pelo aniversariante. E, por último, todos os colegas apreciavam o Miguel. O Miguel era apreciado por todos os colegas. Não tenho a menor dúvida de que acertaste neste desafio. Concordas? Concordo, tenho a certeza que sim. Bem, Patrícia, temos vindo a falar da importância que tem a leitura, não é? Temos vindo a falar de que, através da leitura, podemos viajar, conhecer outras realidades, outros universos, mas, sobretudo, podemos dar asas à nossa imaginação. Olha, e acho que temos que reforçar a todos os nossos alunos lá em casa que o que é importante é ler. Independentemente se vocês preferem textos dramáticos, textos poéticos, textos narrativos, têm é que ler. Porque ler, além de nos levar a transportar para outras realidades, faz-nos, sobretudo, crescer. Olha, eu não poderia concordar mais contigo. Aliás, eu incentivo todos os meus alunos a ler pelas razões que acabaste de referir. E um dia destes estava a consultar o site do PNL, o Plano Nacional de Leitura, e deparei-me com uma imagem que me chamou bastante a atenção. Repara, tem um slogan que eu achei fantástico: contra a ignorância, ler. Para mim isto diz tudo. Porque quando lemos, como bem disseste, crescemos, tornamos-nos mais inteligentes, mais cultos, aprendemos novas palavras, conhecemos outros mundos. E isso só nos traz vantagens, não concordas, Marta? Concordo plenamente contigo. A propósito disso, acho que seria bom vermos um vídeo relativo ao Dia Mundial do Livro. Vamos ver? Vamos. O Dia Mundial do Livro é já no dia 23 de abril. Nesse dia, no Largo de Camões, pelas 14h30, junte-se ao Plano Nacional de Leitura. Em democracia, as pessoas manifestam-se. Manifeste-se por uma boa causa: o livro e a leitura. Oh, Patrícia, este vídeo, no fundo, acaba por ser um anúncio publicitário, verdade? Verdade. Mas olha, ele pede-nos que nos manifestemos pela leitura, pede que a defendamos. Mas estava aqui a pensar, um anúncio publicitário normalmente vende alguma coisa, mas não é este o caso, pois não? Não. Então, aqui, o que é que ele nos pede? Pede para mudarmos os nossos comportamentos. Demonstra que ler é tão importante que merece que nos manifestemos em sua defesa. É verdade, sensibiliza-nos, como bem disseste. Então, perante este anúncio, temos aqui o quê? Uma publicidade não comercial. Exatamente. Porque não se pretende aqui vender nada, pretende-se mudar comportamentos, no caso, apelar à leitura e demonstrar as vantagens que ela tem. Mas também temos publicidade que tem por objetivo vender alguma coisa e aí estaremos perante a publicidade comercial. Vamos descobrir mais um bocadinho sobre este tema? Vamos a isso.
Acabaste de ver um vídeo promocional. Repara que ele termina com um texto publicitário composto por uma linguagem mista que associa elementos verbais e não verbais. Ou seja, integra um texto icónico, isto é, uma imagem que complementa o texto linguístico, um slogan, constituído por uma frase curta ou expressão criativa de fácil memorização, a referência à instituição responsável pela campanha ou à marca publicitada, um logótipo, símbolo associado à instituição ou à marca que representa. O texto publicitário pode ainda integrar um texto argumentativo que pretende, de uma forma apelativa, apresentar o produto ou ideia e cativar o público, alertando-o para uma questão concreta. Este anúncio publicitário insere-se na publicidade institucional. Esta não tem fins lucrativos e pretende transmitir uma mensagem cívica com o objetivo de informar, alertar para um problema ou tentar mudar um comportamento. Existe, no entanto, outro tipo de publicidade: a publicidade comercial. Esta promove um produto ou serviço e incentiva ao consumo. Agora que já compreendemos a diferença entre publicidade institucional e publicidade comercial, acho que estamos prontos para testar a tua concentração. Ajudas-me aqui a completar este texto? Então, temos esta campanha, não é comercial e visa promover uma ação de solidariedade, é isso mesmo. Todas as frases se encontram no modo imperativo para envolver o público na campanha, cujo slogan é "entregue aqui as suas tampas". Isso mesmo. O objetivo da campanha é alcançar 1 tonelada de tampas para obter uma cadeira de rodas, que será doada a quem precise. Assim, esta campanha é um anúncio publicitário de tipo institucional. Muito bem. Estão de parabéns lá em casa, como sempre. Perfeitamente. E repara, Marta, temos aqui um belo exemplo. Põe esta ideia a andar. O slogan, estamos perante o slogan, uma frase pequena, mas impactante, ou seja, chamativa, que fica na nossa memória e chama a nossa atenção. E a publicidade tem que socorrer disso mesmo, de imagens que chamem a atenção do público e de frases que nos fiquem no ouvido e que nos façam ter algumas ações, alguns comportamentos que façam cumprir com o objetivo da publicidade, correto, Marta? É verdade, se o público não for cativado, ele não terá interesse em adquirir um determinado produto, ou não terá interesse, ou não verá nenhum objetivo em mudar a sua atitude ou o seu comportamento face a algum assunto, não é? Tem que ver as coisas com olhos de ver, não é verdade? É verdade. Ora bem, e a propósito de falarmos em ver, olhar, lembrei-me desta expressão: olhos que não veem, coração que não sente. Mas eu não sei se estou muito de acordo com aquilo que ela quer dizer. Olhos que não veem, coração que não sente. Será que quando não vemos, não sentimos, Marta? Bem, a ideia deste provérbio é dizer que quando não vemos alguém, deixamos de sentir... Ou melhor, o nosso sentimento por essa pessoa acaba por esmorecer. No entanto, tendo a não concordar, como tu disseste e muito bem, no panorama atual, não é? A situação que nós estamos a viver atualmente no país e no mundo devido ao coronavírus, vimos todos obrigados a afastar-nos das nossas famílias. No entanto, essa distância, de certeza que não diminui o carinho e o amor que nós temos pelos nossos entes queridos. Pelo contrário, os olhos não veem, mas acho que o coração sente cada vez mais a ausência. O que é que tu achas? Concordo plenamente. Quanto mais nos distanciamos de quem gostamos, mais lhes sentimos a falta. Por isso, eu sinto bastante a falta das pessoas que não vejo. Não concordo muito com a mensagem que este provérbio nos tenta passar. Eu acho que, por vezes, não queremos é ver as coisas que estão à nossa frente, não achas, Marta? E há certas coisas que nós vemos que preferíamos não ter visto, não é? Preferíamos tê-las ignorado ou acreditar que não fossem verdade. Olha, a propósito disso, hoje vamos analisar um excerto de um texto dramático, Enquanto a Cidade Dorme, de Álvaro Magalhães. E fala aqui um bocadinho sobre o olhar e o ver. O que é que me dizes de ouvirmos um excerto? Espera. O que é que tu tens aí? Espera, eu tenho sempre um desafio. Jamais começamos a trabalhar um texto sem chamarmos a atenção dos nossos alunos para alguns pormenores sobre os quais depois vão ter que responder. Então vá, mostra Vamos lá mostrar isso. as perguntas. Vamos. Então, indica quantos atores seriam necessários para representar este texto e que personagens representariam. 2. Refere o local onde decorre a ação. 3.
Que elementos seriam necessários para representar este cenário? 4. Em que momento decorre a ação? Mas há mais. Há mais. Vamos ver. 5. Ana sentiu uma presença estranha no seu quarto. Identifica os comportamentos manifestados por esta personagem que indicam essa desconfiança. 6. Atenta nas seguintes didascálias. O anão estremece. O anão limpa o suor da testa aliviado. Afasta-se, incomodado, a tentar sacudir a própria sombra. Identifica os sentimentos do anão. Há mais uma ainda? Ainda há mais uma. 7. Ana acredita ter visto um anão. No entanto, a mãe insiste para que a menina durma e que a deixe dormir também. Indica o motivo apresentado pela mãe para acalmar a filha. Quer dizer que os nossos alunos lá em casa vão ter que estar com muita atenção enquanto ouvem o excerto para depois poderem responder estas questões. Verdade. Acho que agora sim estamos preparados. Vamos ouvir com atenção? Vamos a isso. Excerto da obra Enquanto a Cidade Dorme, de Álvaro Magalhães. Quando o sol se vai e é chegada a lua, o pai corre fechos persianas, vai trancar o portão que dá para a rua. Cansada adormeço, mas os sonhos não cabem na casa e eu saio. Vou riscar a noite com um fio de luz. Enquanto a cidade dorme, vive, desperto, o outro lado da vida. Alegrias enormes, claros mistérios, sustos medonhos. À noite, uma simples brisa abre portas e janelas e não há chave, fecho ou tranca que encerra a porta larga dos meus sonhos. Mãe, mãe! Dorme, Ana. Está toda a gente a dormir. Anda aqui alguém! Pareceu-me ver uma criatura pequena. Era negra como a sombra. Ou terei sonhado? Sonhaste. Era um gnomo. Não, era um duende. Ou seria um anão? Viste-o? Só lhe vi a sombra. Xô! Xô! Maldita sombra que só me atrapalha! Para que serve isto? Repete tudo o que eu faço. Nunca me deixa só e quando me escondo, fico com ela de fora. Xô! Xô! Vai-te embora! Larga-me! Bom, Estiveste atento, não foi? Vamos então confirmar que acertaste em todas as questões. Indica, então, quantos atores seriam necessários para representar este texto. Precisaríamos, então, de 3 atores para representar a Ana, a mãe e o anão Martim. Refere o local. Boa, muito bem. Refere o local. A ação decorre no quarto da Ana. É isso? Foi isso que disseste? Certo, muito bem. 3. Que elementos seriam necessários para representar este cenário? Precisaríamos, para representar o quarto, com uma janela, uma cama, uma mesinha de cabeceira, com alguns acessórios. É isso mesmo. Acertaste, uma vez mais. E em que momento decorre a ação? A ação decorre durante a noite. Certíssimo. tão perspicazes estes nossos alunos. Muito atentos. Vamos ver a quinta pergunta. A Ana sentiu uma presença estranha no seu quarto. Identifica os comportamentos manifestados por ela e que indicam essa desconfiança. Então a Ana estava desconfiada. Porquê? Porque sentia a presença de alguém no seu quarto. Boa! Estou a ver que estás mesmo atento. Próxima, 6. Atenta nas seguintes didascálias ou indicações cênicas. É a mesma coisa, lembra-te. O anão estremece, o anão limpa o suor da testa aliviado, afasta-se incomodado e tenta sacudir a própria sombra. Identifica os sentimentos do anão. O anão Martim sentiu receio que o tivessem visto. Estás correto, mais uma vez. 7ª pergunta. Ana acredita ter visto um anão. No entanto, a mãe insiste para que a menina durma e que a deixe dormir também. Que pergunta faz a mãe à filha? A mãe pergunta à filha se ela viu o anão. Excelente! Mais uma vez acertaram em tudo. Mesmo. Bom, certamente reparaste que neste texto que acabaste de ouvir predomina o diálogo. E como nós já vimos anteriormente, no texto dramático é fundamental o diálogo. Lembras-te que primeiro aparecem o nome das personagens e de seguida as respectivas falas. No entanto, no texto narrativo, o diálogo é assinalado de uma forma um pouco diferente. Lembra-te, ou surge entre aspas, ou cada parágrafo é iniciado com um travessão que corresponde à fala de cada personagem. É isso, não é? É isso mesmo, Marta, estás certíssima.
E recorda que a pontuação num texto é fundamental para que o leitor perceba a mensagem que ele pretende transmitir. Se um texto estiver mal pontuado, eu posso interpretar de uma forma completamente errada a mensagem que o autor pretendeu transmitir através dele. Portanto, acho que é muito importante prestares atenção ao vídeo que se segue, porque ele vai dar algumas pistas sobre a utilização dos sinais de pontuação. Este vídeo é retirado da escola virtual. Escola virtual, é verdade. Vamos a isso. Um discurso direto. A mãe do Pedro perguntou-lhe: já acabaste os trabalhos de casa? Uma enumeração. O Pedro concluiu as suas tarefas todas. Arrumou o quarto, deu banho ao cão e cortou a relva. O travessão usa-se num diálogo para iniciar um enunciado em discurso direto. O que achas do novo livro do José Luís Peixoto? Ainda não tive a oportunidade de o ler. Pode ainda usar-se para intercalar uma palavra ou frase. O Pedro, mais conhecido entre os colegas por Einstein, teve 20 em todas as disciplinas. Ora bem, Estiveram atentos. Mais uma vez, temos aqui um desafio para vocês. Já estava à frente, Patrícia, desculpa. Saltei uma parte tu estás ansiosa importantíssima. pelos desafios. A Marta não faz nada sem apresentar um desafio aos Peço desculpa. alunos. É já a seguir, Mas Patrícia. antes disso, é já a seguir. Antes disso, temos que falar sobre os verbos introdutores do discurso. É como hão de ter reparado, quando mostramos aquele diálogo, existiam alguns verbos que antecediam ou estavam pelo meio do discurso e que pretendiam demonstrar as emoções, os sentimentos, as intencionalidades de quem falava, correto? E esses verbos chamam-se introdutores do diálogo. Queres ver alguns exemplos? Repara. Dizer, responder, ameaçar, mandar, declarar, indicar, contar, gritar, afirmar, murmurar, sussurrar, exclamar, perguntar, reclamar, pedir e concordar. São todos exemplos de verbos introdutores do discurso ou do diálogo. Apresentamos-te aqui um exemplo da utilização dos mesmos. A mãe do João exclamou: "Esse livro é fantástico", como são todos os livros. Outro exemplo, perguntou à mãe: "Já estudaste a lição?" Cá está o verbo perguntar ali no meio do diálogo. Agora sim, Marta, o Vamos ao desafio. Transforma as falas do certo que se segue num diálogo integrado num texto narrativo, utilizando adequadamente os verbos introdutores do discurso e a pontuação correta. Ana, 2 pontos. Estás a falar com uma pedra? Ponto de interrogação. Rui, embaraçado. Ela também fala comigo. A Ana mostra a sua pedra. Eu também tenho uma. E o Rui diz: e fala? Então como é que vamos colocar? Vamos transformar, então. Então o que é que nós devíamos ter? Devíamos ter, então, cada parágrafo iniciado com um travessão, quando se trata da fala da personagem, e devíamos ter colocado, então, os verbos introdutores de discurso, que, como podes verificar, estão destacados a outra cor. Estás a falar com uma pedra? Perguntou a Ana ao Rui. Embaraçado, ele respondeu: ela também fala comigo. Eu também tenho uma, disse a Ana, mostrando a sua pedra. E fala? Questionou o rapaz. Muito bem. Exatamente. Marta, e já que temos este diálogo, eu gostava de chamar a atenção para o facto dele estar em discurso direto, porque as falas estão a ser ditas, representadas por quem está a falar. Portanto, temos o discurso direto. Mas se eu quisesse relatar aquilo que alguém estava a dizer, eu estaria perante o discurso indireto. Olha, o exemplo da primeira frase. Discurso direto. Estás a falar com uma pedra? Perguntou a Ana ao Rui. Se eu quisesse transformá-la para o discurso indireto, eu diria: a Ana perguntou ao Rui se estava a falar com uma pedra. É isso mesmo. Patrícia, e parece-me que é uma ótima razão para vermos aqui um vídeo sobre a diferença entre o discurso direto e o discurso indireto. Como sempre estamos de acordo, vamos a isso? Vamos a isso. O João disse à Ana: Hoje tenho a minha audição de piano na escola de música. Não posso ir contigo ao cinema. Quando apresentamos as palavras, tal como foram ditas pelos intervenientes no diálogo, estamos a usar o discurso direto. O discurso direto é iniciado por um verbo introdutor e por 2 pontos. As falas podem ser introduzidas por um travessão ou recorrendo a aspas. Em vez do discurso direto, poderíamos usar o discurso indireto.
O João disse à Ana que naquele dia tinha a sua audição de piano na escola de música e que não podia ir com ela ao cinema. Como vês, a estrutura do discurso indireto é diferente. O verbo introdutório é seguido de que e a frase não apresenta as marcas gráficas do discurso direto, como as aspas ou o travessão. Ocorrem ainda outras alterações, como o tempo e modo verbal, a pessoa gramatical e o advérbio com valor de tempo. Assim, sempre que tiveres de transformar o discurso direto em indireto ou vice-versa, deves seguir estas regras. Alterar os tempos e modos verbais de acordo com estas correspondências. Hoje não posso ir contigo ao cinema. O João disse que naquele dia não podia ir com ela ao cinema. Toquei violoncelo durante 2 anos. O João disse que tinha tocado violoncelo durante 2 anos. Um dia, farei parte de uma banda. O João disse que um dia faria parte de uma banda. Venha assistir à audição, mas não faças barulho. O João pediu à Ana que viesse assistir à audição, mas que não fizesse barulho. Vamos agora ver se compreendeste estas transformações de tempos e modos verbais. Responda à seguinte questão. Muito bem, o imperativo passa para o pretérito imperfeito do conjuntivo e o futuro do indicativo passa para o condicional. Vamos agora ver as alterações ao nível da pessoa gramatical. Atenta neste exemplo. Tu vais assistir à minha audição. O João disse à Ana que ela ia assistir à sua audição. As marcas da primeira e da segunda pessoas gramaticais passam para a terceira pessoa. Fácil, não é? Então, responda agora à seguinte questão. Está certo. Todas as marcas da primeira e da segunda pessoas gramaticais passam para a terceira pessoa. Outra alteração que deves ter em conta é a mudança de determinantes e pronomes demonstrativos. Repara neste exemplo. Este piano é muito bonito. O João disse que aquele piano era muito bonito. Assim, esse passam a aquele e isto, isso passam a aquilo. Na passagem do discurso direto para o discurso indireto, deves também alterar os advérbios de lugar e de tempo. Repara. Ontem ensaiei muito. O João disse ao professor que no dia anterior tinha ensaiado muito. Observa outras transformações ao nível dos advérbios de tempo. Repara neste outro exemplo. Deixa aqui a mochila antes de iniciares a audição. A professora disse-lhe que deixasse ali a mochila antes de iniciar a audição. Também os advérbios de lugar são alterados. Verifica se compreendeste, respondendo à questão. É isso mesmo. Esta é a transformação correta dos advérbios com valor de tempo e de lugar no discurso indireto. Aplica estas regras sempre que tiveres de fazer a transformação do discurso direto em discurso indireto. Vamos então confirmar se a lição ficou bem sabida. Vamos ver se consegues acertar nesta pergunta que eu tenho para ti. Então, quero que identifiques o tipo de discurso utilizado nas seguintes frases, ou seja, discurso direto ou discurso indireto. A minha amiga queixava-se que não tinha tempo para nada. Discurso indireto. Hei de cortar a linha da meta em primeiro lugar. Repara no travessão que inicia a frase. Temos então presente aqui o discurso direto. Certo, muito bem. Olha, já tem uma pista. O André não tem culpa. Começa com travessão. Eu assisti a tudo, portanto, tenho novamente um discurso direto. Certo. E, finalmente, a Carolina perguntou ao colega do lado se lhe podia emprestar um lápis. Discurso indireto. Mais uma vez acertaste. E não havia dúvidas. Acho que os nossos alunos estão sempre atentos
e, mais uma vez, foram perspicazes nas respostas que deram. Oh, Marta, mas o tempo não para. É Já verdade. reparaste que estamos no final, praticamente, na aula 2. E por isso chegou a hora do nosso hashtag Toma Nota. Vamos a isso? Vamos. Falámos hoje então sobre o texto publicitário e vimos que ele tem por objetivo promover a venda de produtos ou serviços e nessa situação estaremos perante a publicidade comercial. Ou então divulgar ações de sensibilização, apelo ou prevenção e nesse caso estaremos perante a publicidade não comercial ou institucional. Corretíssimo. Portanto, sempre que queremos vender alguma coisa, levar o consumidor a adquirir um bem ou um serviço, publicidade comercial. Quando queremos mudar comportamentos, sensibilizar, publicidade não comercial ou institucional. Tomas nota? Vimos também a diferença entre discurso direto e discurso indireto. Bom, discurso direto trata-se do modo de reprodução do discurso que apresenta as palavras de alguém exatamente como foram ditas, e o discurso indireto, por sua vez, é o modo de reprodução do discurso em que as palavras ditas por alguém são relatadas com algumas adaptações, como pudeste verificar no vídeo. Temos Exato. algumas transformações a fazer quando passamos o nosso discurso direto para o discurso indireto. Não as resumimos aqui neste esquema, mas com certeza que elas estarão presentes nos manuais dos nossos alunos e poderão ser consultadas por eles a qualquer instante. É importante então que registres esta informação no teu caderno. Toma nota. Bom, e não podemos terminar o Toma Nota sem falar dos verbos introdutores do discurso. Ora bem, percebemos que o narrador, para introduzir o diálogo, usa os chamados verbos introdutores, adequa-os à intensidade da voz, aos sentimentos e às intencionalidades transmitidos pelas falas das personagens, evitando as repetições. O verbo introdutor pode aparecer, como vimos, no início da frase, antes da fala das personagens, no meio da fala das personagens ou depois da fala das personagens. Toma nota. E é chegado o momento, hashtag desafio. Espero que o aceites, como sempre, aliás. Deves reescrever o seguinte excerto, transformando o discurso direto em discurso indireto. Não te esqueças das transformações que tens que ter em conta. O excerto é: e à medida que a sombra da árvore crescia, crescia também a preocupação. As pessoas gemiam. Que havemos de fazer? Que havemos de fazer? Este excerto foi retirado do livro A Árvore, de Sofia de Mel Bryan Anderson. Bom, e estamos mesmo na reta final da aula de hoje. Falta-nos apresentar o nosso sumário, interpretámos o texto dramático Enquanto a Cidade Dorme, de Álvaro Magalhães, falámos do texto publicitário e das suas características, vimos o diálogo e a importância da pontuação e falámos do discurso direto e indireto. Tínhamos um pequenino vídeo para ti, mas estamos mesmo no final e infelizmente não vamos conseguir mostrar. E o que é importante? Qual é a mensagem? Ser quem tu és, não mudes a tua essência para atingir os teus objetivos. E mais, Patrícia? Ser feliz, estuda português e até à próxima aula. Até à próxima aula.